Mais de 140 palestinos foram assassinados pelo exército israelense nos últimos meses. Entre as vítimas haviam crianças e adultos que queriam apenas uma coisa: liberdade. Eles não são os únicos. Milhares de pessoas todos os dias fogem de suas famílias e seus lares apenas por mais um segundo de vida, mais um segundo de segurança. E isso afeta a todos nós, mesmo não percebendo. Mas o que está acontecendo com os palestinos? A região em que se localiza a Palestina é considerada sagrada tanto para os muçulmanos quanto para cristãos e judeus. E desde o começo do século XX, ela foi disputada por diversos povos. Entretanto, tudo piorou quando se estabeleceu Israel, em 14 de maio do ano de 1948, onde o conflito passou a ser regional. Uma guerra foi travada entre os países vizinhos e Israel saiu vitoriosa. E o estado que estava planejado para ser o Estado Árabe tinha perdido metade de seu território. Isso foi o que os palestinos logo chamariam de Nakba, e que em árabe significa catástrofe. Já que nessa data, 750.000 palestinos tiveram de fugir de suas casas para países vizinhos ou foram expulsos pelas tropas israelenses. Ambos os estados judeus e árabes tentam há anos entrar em acordo de paz, mas todos eles sem sucesso. Os israelenses exigem que os palestinos aceitem a região de Israel como um estado judeu, mas o que os palestinos não concordam, já que têm medo de cederem e imediatamente perder o direito de regresso dos refugiados. A hostilidade aumentou ainda mais quando os Estados Unidos se mostraram aliados a Israel por sua causa para tornar Jerusalém sua capital. Milhares de palestinos se juntaram na faixa de Gaza, território pertencente a eles, e decidiram fazer um protesto pacífico de aproximadamente 6 semanas. Porém, o que os palestinos não esperavam era que apenas em um dia de protesto seria necessário para começar um conflito sangrento entre os povos. Um exemplo da situação delicada que ocorre na região é o depoimento do que aconteceu ao Marélio de Barros Filho, um documentarista que viajou até a Palestina para gravar um documentário sobre o preconceito e a perseguição sofrida pelos palestinos. Com a experiência ainda viva em minha memória, tratei, antes do retorno, de informar ao governo israelense a presença e a movimentação de minha equipe de filmagem exclusivamente em território palestino. Foi uma maneira de responsabilizar as autoridades de Israel por nossa segurança. Apesar das precauções, em uma madrugada, o hotel onde a equipe estava hospedada em Ramallah foi invadido e ocupado por tropas militares de combate e elementos civis durante cerca de 3 horas. Nossos apartamentos foram arrombados, as bagagens reviradas, fomos identificados e fotografados, juntamente com os funcionários do estabelecimento. O hotel foi violentamente depredado com a utilização de motosserras e marretas pesadas. Para os palestinos, valia a pena vir tão longe até o Brasil para virar refugiado? O nosso país é reconhecido por sua diversidade e é um país que não concorda com a iniciativa americana de colocar Jerusalém como a capital da região. Outro motivo para viverem aqui é o Brasil. É um dos países que aceita refugiados palestinos em seu território. Isso em si já é melhor do que ser expulso, ser colocado em um campo de refugiados ou até mesmo a morte, mesmo que eles tenham que viver em miséria. Mas será que compensa mesmo? Muitas instituições exigem para proteger todos os tipos de refugiados. E os palestinos não são uma exceção. Um exemplo é a FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, que mantém todos ligados ao que aconteceu na Palestina. Uma coisa é certa, os refugiados não fugiram de suas terras por terem feito algo errado. Eles fugiram para sobreviver. Eles não merecem serem punidos por isso. Eu não sou refugiado, eu estou refugiado. Reze por Gaza, reze pela Palestina.